Não tinha, pode iniciar. Boa noite, turma. Eu sou o Carlos, sou professor de Química de vocês. Hoje a gente vai falar sobre petroquímica. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês me falam se tá aparecendo direitinho. Estão enxergando? O áudio também tá bom? Tá, sim. Tá bom, então vamos iniciar a nossa primeira aula sobre petroquímica. Nessa aula, a gente vai falar sobre os conceitos iniciais e as definições de petróleo e a indústria petroquímica. A gente vai falar também da exploração e perfuração de poços, como também a gente vai falar de produtores de primeira e segunda geração, terceira geração, e o histórico da indústria petroquímica no Brasil. Então, durante a apresentação também, eu separei algumas perguntas onde a gente vai poder fixar um pouco dos conceitos que a gente está vendo, certo? Então, assim, o que é a petroquímica, né? A petroquímica, ela é o setor que transforma petróleo e gás natural em uma ampla de produtos químicos utilizados em diversos setores da economia e no dia a dia. E o petróleo, ele é a matéria-prima essencial para a vida moderna. Todo mundo sabe disso, né? A gente tem aí os países altamente dependentes do petróleo, justamente porque ele, a partir dele, a gente consegue ter uma gama enorme de compostos e é utilizado em diversas aplicações. Então, ele é um componente básico para a produção de produtos de forma direta ou indireta, como, por exemplo, a gasolina, como combustível de aviação, o gás de cozinha, lubrificantes, borrachas, plásticos, tecidos sintéticos, tintas, energia elétrica. Então, assim, os países, a vida moderna hoje em dia é muito dependente de fontes de petróleo. Então, o petróleo, ele é considerado não renovável, porque ele está ali na natureza, apesar de ele estar na natureza, ele foi feito em milhares e milhares de anos para chegar naquela forma. A gente vai entender muito bem como que é essa formação do petróleo, e os países, né, como a vida moderna, são dependentes desses compostos. E tem alguns países que têm jazidas maiores e outros menores, e aí tem essa necessidade de importação e exportação de petróleo, matéria-prima ou produtos à base de petróleo. Isso pode ser até uma moeda de troca para determinados países. Então, a gente viu que o petróleo, ele é composto também, né, a indústria petroquímica fala do gás natural. E o que seria esse gás natural, então? É um combustível fóssil, composto principalmente de hidrocarbonetos, como o metano, como componente principal, seguido do etano, em menor proporção, e o propano. Ele é encontrado em reservatórios subterrâneos, muitas vezes associado ao petróleo, e resulta da decomposição da matéria orgânica ao longo de milhões de anos. Então, nesses lugares que se encontram o petróleo, também vai encontrar o gás natural, que é basicamente composto de metano, né, e a mistura aí de etano e propano. E aí já tem uma grande dificuldade, né? A gente tem que levar esse gás para uma determinada região, e assim, o transporte de gás, né, precisa aí de tubulações e tubulações fechadas para que isso pode ocorrer para levar para os lugares. E aqui eu trouxe o exemplo das três moléculas, tanto o metano, o etano e o propano. Se a gente pensar lá na química orgânica, quando a gente fala da molécula metano, significa que ela tem um único carbono. Então, a gente está falando de hidrocarbonetos, né, que são compostos orgânicos à base de carbono e hidrogênio,
Aqui a gente tem o metano, que é um único carbono. Quando a gente tem dois carbonos, a nomenclatura então vai estar et, e a gente só tem ligações simples e hidrogênio, a gente tem o metano, e o propano, que já são três carbonos. Então, eu tenho três carbonos, a denominação é própria, ligações simples com hidrogênio, ano, que é um propano. E moléculas menores tendem a, no estado de temperatura e pressão normal, serem gasosas. Então, a gente tem o metano, o etano, o propano, e até mesmo o butano, que é o gás de cozinha que a gente utiliza na nossa casa, eles são substâncias gasosas, justamente por eles ser compostos orgânicos, moléculas pequenas, com uma quantidade pequena de carbono. Então, em condições normais, ele é um gás. E o gás natural, ele é composto, né? Você sabe, só um Oi. pouquinho. Você já passou do slide? Porque para mim, eu não sei se para os meninos também. Para mim, está no primeiro slide ainda. Para alguém, ainda está no primeiro slide? Ou é só para mim? Alguém consegue dar esse retorno para a gente? Alguém consegue? Eu estou no slide que tem as moléculas que eu estou falando. Vou voltar à apresentação. Agora que atualizou para mim. Pode ter sido algum erro ou atraso da internet aqui, professor. Certo. Então, agora está conforme, né? Isso, agora sim, metano, etano, né? E o propano, isso. Não, Certo? certinho. Gente, qualquer problema do tipo, vocês podem interromper mesmo para a gente não deixar perder, certo? Então, é exatamente isso que a gente está falando. Essas moléculas são compostas do gás natural, que pode estar junto aí com o petróleo. Então, o que é o petróleo em si, né? O petróleo se forma resultado da própria natureza que transformou em óleo e o gás, um material de resto de animais e vegetais depositados há milhões de anos no fundo de antigos mares e lagos. Por isso que a gente fala que é uma fonte não renovável, porque, como a gente olha essa imagem aqui, a gente tem várias camadas, né? E lá embaixo na camada, a gente tem essa partezinha preta, que é o petróleo. Então, ali foi depositada uma grande quantidade de matéria orgânica, que com os milhares de anos, ela foi transformada nesse líquido, que é o petróleo, e também gerado o gás natural. Então, com o passar do tempo, outras camadas são depositadas sobre os restos de animais. Então, a gente tem um exemplo, né, de água, do petróleo, do gás e as várias camadas que foram sendo depositadas em cima desses restos de vegetais, animais ali, que são restos de compostos orgânicos. E aí, essas camadas foram depositadas, a gente tem aí a ação do calor, da pressão, causado por essas novas camadas, que transforma essa matéria orgânica em petróleo. Então, a gente tem a combinação de matéria orgânica, uma alta temperatura e pressão, porque a gente tem várias camadas em cima. A gente também a contribuição de bactérias anaeróbias. A gente tem dois tipos, as aeróbias e as anaeróbias. As aeróbias precisam de oxigênio, enquanto que as anaeróbias não. Então, quando a gente está num ambiente desse, fechado, com muitas camadas, a tendência é a gente ter pouco oxigênio. Então, não tem a possibilidade de ter grandes quantidades de bactérias aeróbias. E aí a gente tem a maior proliferação das anaeróbias, que elas, por causa do ambiente, são mais favoráveis. Então, essa combinação, em milhares e milhares de anos, a gente gera esse petróleo. Por isso que ele não é encontrado em qualquer lugar. Apenas onde ocorre esse acúmulo de matéria orgânica, e esses lugares são chamados de bacias sedimentares. Então, as bacias sedimentares é onde a gente encontra
o petróleo que foi formado em virtude dessa matéria orgânica que em milhares de anos foi transformada em petróleo com o auxílio aí, né, da natureza por si só trabalhando, que a gente tem várias camadas, gerando alta pressão, temperatura e as bactérias. Então, pela ação do calor e da pressão provocada pelo seguido empilhamento de camadas, esse depósito orgânico transforma-se mediante reações termoquímicas em óleo e gás. Então, toda essa combinação vai acontecer reações termoquímicas, ou seja, o que... Professor, Oi, não, seu slide não está passando. não está passando o slide? Para nós não. Gente, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Carlos, às vezes, se colocar na... Só um minutinho. Oi, Carlos, às vezes, você coloca no modo fantástico. Não, eu não entendi. se você colocar no modo de... Peraí, só um minuto. Se você colocar no estação dentro do... Melhora, não? Hum, foi ou não? Vai ser agora, qualquer coisa... Melhor, Oi. vai, melhorou agora? Ó, eu compartilhei, tá em petróleo, passou por petróleo, termoquímica, Isso que está aparecendo para nós. então tá indo, né? Eu vou continuar, qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Aí, então, a gente está falando das reações termoquímicas. O que é uma reação termoquímica, né? É justamente a reação que envolve calor. Então, são reações que têm a absorção ou liberação de calor. Então, isso vai fazer com que todo o processo químico, de modo geral, ele tem uma energia envolvida. A gente tem aí um calor absorvido ou liberado. Tem reações que elas são mais simples e processos são simples, que a energia envolvida é baixa, a gente não consegue perceber. Mas o simples fato de eu pegar, por exemplo, água e sal e misturar, a gente tem uma energia envolvida ali de solubilização, que vai ter energia ou vai liberar ou vai absorver. E tem outras reações que aumentam muito a temperatura. Então, pode ser que a gente tem temperaturas elevadas e a gente consegue perceber isso. E ali naquele meio de pressão alta e calor, a gente acaba tendo essas reações envolvidas com a troca de calor, certo? Então, as substâncias orgânicas formadas, justamente pela combinação
de moléculas de carbono e hidrogênio nos mais níveis variáveis possíveis, né? Então, o carbono em si, ele é a combinação de hidrogênio, aqui está meio trocado, né? Carbono e hidrogênio, gerando esse líquidozinho, que é a combinação deles. E aí, devido à característica do próprio ambiente onde ele é formado, esses níveis vão ser bem diferentes. Então, definindo o petróleo, que é a combinação de óleo e gás, como uma mistura complexa de hidrocarbonetos gasosos, líquidos e sólidos. E o que são hidrocarbonetos, né? São os compostos orgânicos formados exclusivamente com átomos de carbono e hidrogênio. Então, quando eu tenho esse exemplo, carbono X, hidrogênio Y, significa que eu tenho um hidrocarboneto e ele pode ter uma determinada quantidade de carbono, uma determinada quantidade de hidrogênio. E a gente viu nos exemplos lá dos gases, do metano, do etano e do propano, onde cada um tem uma quantidade definida de carbono e a quantidade definida de hidrogênio. Então, quando a gente pensa no petróleo, ele está lá na zona dele, lá embaixo, subterrâneo, na terra mesmo, digamos assim. E a gente sabe também que tem o pré-sal, por exemplo. O pré-sal em si é uma extração de petróleo que ocorre no mar. Então, a gente tem o mar, uma grande quantidade de sal, e mais no fundo a gente tem o petróleo, subterrâneo também. Então, nesses lugares que são as jazidas, né, naquelas bacias que a gente comentou, o petróleo é encontrado nos poros ou nas fraturas das rochas. Então, esse óleo vai formando, a gente tem outras rochas ali, e ele vai se acumulando nos poros e nas fraturas dessas rochas. Então, se a gente pensar numa esponja, vamos pensar numa esponja, que seria a rocha, e ela embebida com óleo, que seria o petróleo. Então, é assim que se encontra o petróleo nessas jazidas. E ele não se acumula na rocha que foi gerado. Ele migra por meio de rochas porosas e permeáveis, e a tendência dele é caminhar para zonas de menor pressão, né? Vamos pensar assim, a gente quer, a natureza, ela caminha para o melhor equilíbrio disso. Então, viver sob pressão não é legal nem na vida pessoal, imagina na natureza também, brincadeiras à parte. Mas a ideia é que esse óleo gerado ali, através daquelas matérias orgânicas, ele vai tentar migrar para uma zona onde tem uma menor pressão. E essa rocha, então, ela é chamada de rocha reservatório, que é justamente a rocha que armazena o petróleo. E a gente tem as armadilhas, que são os obstáculos naturais que impedem a migração do óleo para zonas de pressões ainda mais baixas, né? Ou seja, a ideia é ir para zonas de pressão de menor pressão. E as armadilhas vão ser esses obstáculos que vai acabar impedindo essa migração. E aqui já tem algumas perguntas sobre o que a gente começou falando. Então, qual alternativa está relacionada com a definição de petróleo? Alternativa A é resultado da própria natureza, que transformou em óleo e gás o material orgânico de restos de animais e vegetais, depositado há milhões de anos no fundo de antigos mares e lagos, ou resultado da própria natureza, que transformou em óleo superficial o material orgânico de restos de animais e vegetais. Então, pensa aí qual dessas alternativas faz mais sentido. A gente está falando de fundos antigos, né, de mares e lagos, que então está entendendo que são algo bem subterrâneo ou algo superficial.
Então, a alternativa verdadeira é a alternativa A, né, que justamente fala desses depósitos no fundo de antigos mares e lagos. Então, quando a gente fala de algo superficial, a gente não teria essa característica para formar esse óleo. O petróleo é uma matéria-prima para infinidade de produtos. Essa é a segunda pergunta. A gente tem algumas alternativas e está pedindo para identificar quais são os produtos feitos a partir de petróleo. Na alternativa A, a gente tem gasolina, lubrificante e casca de árvore. Na B, tecido orgânico, tinta e borracha. E na C, plástico, gás de cozinha e lubrificante. Quando eu penso na alternativa A, a gente está falando de casca de árvore. Casca de árvore, ela não vem através do petróleo, né? Ela é algo renovável. E os tecidos orgânicos também não, né? Se a gente tivesse falando de algum tecido sintético, que usa algum tipo de polímero que veio através do petróleo, aí a gente poderia falar, sim, que é algo a partir do petróleo, porque é algum derivado que gerou aquele tecido sintético, mas tecidos orgânicos não. A alternativa correta é a alternativa C, onde a gente tem plástico, gás de cozinha e lubrificante. A terceira pergunta está falando dos alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligações simples entre átomos de carbono. Quais são os dos compostos abaixo são alcanos provenientes do petróleo? Então, os alcanos é uma classe de produtos que a composição deles é basicamente de carbono e ligações simples. E aí, aqui está perguntando quais são alguns alcanos provenientes do petróleo. Na alternativa A, a gente tem o gás butano. O but está correlacionado com 4 carbonos, então a gente tem uma molécula com 4 carbonos e ligações simples com o hidrogênio. O propano, a gente tem prop, ele correlaciona com 3, que são 3 carbonos, também com ligações simples. E a letra C é o etanol. Aqui no etanol, a gente et é de 2, então a gente tem 2 carbonos, mas o meu final ol significa que isso é um álcool. Então, um alcano e um álcool são coisas diferentes. Os alcanos são hidrocarbonetos com ligações simples entre os átomos de carbono. Já o álcool, que no caso é o etanol, aqui a gente tem uma outra função, que é o OH, que dá essa característica álcool para eles. Então, se a gente pensar na alternativa correta, quais seria? Seria justamente as alternativas A e B, porque elas são exemplos de alcanos. E aqui na quarta pergunta, a gente tem quais substâncias abaixo estão presentes no gás natural? A gente tem a letra A, pentanona, o B, o propano, o C, o etanol e o D, o etano. Então, a pentanona, a gente tem um carbono com dupla ligação no oxigênio, isso caracteriza uma função orgânica que é cetona. O propano e o etano, todos eles são os hidrocarbonetos, conforme a gente está falando, e o etanol, eu comentei na questão anterior, que o grupo funcional OH dá essa característica de álcool. Então, se a gente pensar no gás natural, das alternativas que foram dadas, a gente tem a resposta B e D, que é o gás propano e o gás etano, certo? Gerais, essa indústria, então, ela é classificada em 3 categorias, que tem a indústria de primeira geração, a de segunda geração e a de terceira geração. Então, mais para frente, a gente vai explicar um pouquinho sobre essas 3 gerações, o que é cada uma delas. Então, antes disso, antes da gente ter a indústria propriamente para transformar
petróleo e refinar ele, a gente tem a parte de exploração e a perfuração dos poços, né? Que é onde a gente vai fazer um mapeamento para ver onde estão essas tráfico, e muitas vezes ele é feito aéreo, que é a aerofotogrametria, que são aviões, hoje em dia já tem drones, que tem essa capacidade de fazer uma leitura do solo e para tentar identificar características que se assemelham com lugares onde a gente tem uma possibilidade de ter grandes quantidades de petróleo. Então, feito isso, é feito primeiro esboço de um mapa geológico, onde a gente vai avaliar aquela região para ver onde que está, quanto que tem desse petróleo que pode estar naquele ambiente. Sonografia do subsolo, que permite a reconstituição das condições de formação e acumulação do petróleo em uma determinada região. Então, a gente fez uma identificou a região de petróleo, faz um mapa dessa região toda. Essa região, então, ela vai ser estudada através de o que pode haver. Mapeou, realizar pequenas explosões controladas em determinados lugares. Então, a etapa sísmica, ela vai indicar uma área que possui condições de acumular petróleo, mas também garante a existência. Então, aí é feito, de fato, uma perfuração sedimentares. Então, por exemplo, eu posso utilizar até mesmo um satélite, e esse satélite, ele vai indicar essa região. Ou, por exemplo, um avião, que é a aerofotogrametria. E aí, então, eu fiz o mapa. A gente vai vir com esse terremoto artificial. Então, ele é ligado ali em vários lugares para fazer essas explosões controladas, e essas leituras vão ser enviadas para um aparelho, uma espécie de ultrassonografia, para poder identificar essas jazidas de petróleo. Então, isso pode ocorrer em superfície, né? Como também a gente pode falar em ondas sonoras em mares, ou lugares que a gente tem uma grande quantidade de água em cima da superfície, e lá embaixo pode haver também uma grande quantidade de petróleo. Quando a gente fala de exploração no mar, e a gente fala offshore, que são as atividades feita em plataformas, ou seja, que é de fato lá no meio do mar, a gente tem um lugar que tem uma grande quantidade de petróleo, e a gente precisa explorar aquele petróleo que está lá. Então, essas atividades são as atividades offshore. Então, a gente pode ter plataforma fixa, a gente já está acostumado a ver imagens sobre isso, na televisão e tudo. Então, elas ficam realmente no meio do mar, e aí elas são fixas lá no fundo para poder fazer o resgate do petróleo que está lá no fundo, mas elas podem ser auto-elevável, né, que aí a gente tem aí uma elevação que pode ser controlada. A gente pode ter plataforma semi-submersível, ou seja, né, ela está num lugar onde não tem condição de a gente criar uma estrutura que vá ser fixa no fundo. Portanto, a gente precisa de essa plataforma semi-submersível para poder chegar até o local da jazida, ou até mesmo um navio sonda, né, esse navio vai mapear tudo, e tem alguns tipos de navio que pode
haver algum tipo de exploração também. Então, a fase de avaliação é criar uma estrutura gigante para que a gente possa resgatar esse petróleo que está lá embaixo, um lugar bem profundos. Então, precisa avaliar se comercialmente vale a pena. Então, se a gente pensou em atividades offshore, aquilo que eu falei com vocês, que é atividade fora de costa, então esse termo de logística, pensa o quão diferente é a exploração daquele petróleo, naquele local, e para essa plataforma funcionar, ela precisa de mão de obra, então precisa levar os funcionários até lá. E junto disso, a gente tem uma infinidade de coisas. A gente precisa levar alimentação, a gente precisa levar condição para a pessoa que vai trabalhar, viver ali. Então, quem trabalha em alto mar, eu trouxe algumas curiosidades, porque assim, a pessoa, ela vai, normalmente, é levada de helicóptero. Ela vai para uma base, pega o helicóptero e vai até na plataforma, onde ela vai desembarcar para trabalhar alguns dias. Então, geralmente, a pessoa trabalha 2 semanas e folga 2 semanas. Ela pode trabalhar 7 dias durante o dia, 7 dias durante a noite, depois ela é levada para a costa para o desembarque e fica 14 dias de folga. Nessas plataformas aí, muitas das vezes a gente tem estrutura de cruzeiro, porque aí tem dormitório, refeitório, academia, sala de jogos, cadeira de massagem, também, porque são profissionais que estão trabalhando ali 14 dias e eles vão conviver só entre eles, né? Que a família ficou em outros lugares. Então, ali tem academia, um transporte por helicóptero e até mesmo mas, no geral, a gente tem trabalhar lá. Tem empresas terceirizadas privadas também, e são bem rentáveis, assim, no geral, quem trabalha nesse tipo de emprego tem bons salários, e o técnico em química, né, ele tem a possibilidade, então, de trabalhar nesses lugares. Então, a gente viu que a gente encontrou petróleo, a gente explorou o petróleo, a gente está retirando esse petróleo e a gente vai levar, então, para os produtores, tanto de primeira, segunda e terceira geração. A gente vai falar de cada uma das gerações. A primeira geração, os produtos petroquímicos são chamados de craqueadores. Eles têm um papel fundamental na transformação do nafta, petróleo, e transformar ele, eu vou utilizar esses craqueadores, que é, ou seja, craquear é fazer uma quebra, né? Então, vou quebrar esse óleo inteiro nesse estado de formação do nafta. Então, as unidades adquirem o nafta, que é um subproduto do refino do petróleo, principalmente a Petrobras, no Brasil, a gente tem grandes craqueadores para formação de nafta, que fornece tanto nacional e internacional. O nafta em si,
se refere a uma fração líquida derivada do petróleo bruto. E ele é utilizado como matéria-prima na indústria petroquímica e também como componente de combustível, né? Então, a gente consegue verificar que a gente tem o petróleo e o gás, né, no local onde ele é extraído, e aí ele é destinado para o refino, no seu refino de primeira geração, a gente tem aqui o nafta como um dos compostos principais utilizados, produzidos. Então, os produtos petroquímicos fabricados pela unidade de nafta, de craqueamento de nafta, incluem olefinas, como eteno, propeno e butadieno, e alguns compostos aromáticos também, como benzeno, tolueno e xilenos. Esses produtos petroquímicos básicos podem tanto estar no estado gasoso e líquido, são transportados por dutos até as instalações dos produtores de segunda geração, geralmente localizados nas proximidades das unidades de craqueamento do nafta, onde passa por um processamento adicional. Então, eu tive esse primeiro contato gerando nafta, que é o meu produto de primeira geração, e aí eu vou passar para a minha escala de segunda geração para uma próxima linha, onde eu tenho os produtores de segunda geração. Então, eles realizam, a parte de segunda geração, ela realiza justamente o processamento do nafta que foi gerado lá na primeira geração, transformando em produtos petroquímicos intermediários, que a gente pode falar de polietileno, óxido de eteno, poliestireno, PVC, que são aqui polímeros, o polipropileno, a acrilonitrila, noneno. Então, a gente tem aí outros compostos, como estireno, o polibutadieno e borracha de estireno-butadieno, que a gente tem já uma carinha aqui, e todos esses compostos, eles têm características mais de polímeros mesmo, que são os plásticos que a gente conhece no nosso dia a dia. Por exemplo, o PVC, todo mundo já ouviu falar dessa sigla em algum momento. Então, no Brasil, tem cerca de 50 produtores de segunda geração. Essas empresas dedicam a produção de produtos petroquímicos intermediários, que são comercializados de forma sólida, pellets ou em pó. E eles são transportados por caminhões até os produtores de terceira geração, que já são produtores que estão localizados um pouco mais distante das unidades de segunda geração. Então, esse produto gerado aí na segunda geração, ele pode ser destinado para a terceira geração, que são conhecidos como os transformadores, né, que adquire os petroquímicos intermediários dos produtores e utiliza também na diversa formação de produtos. E aí a gente tem plásticos, que são produzidos a partir de materiais como polietileno, polipropileno e PVC, fibras acrílicas, obtidas através da acrilonitrila. O nylon, por exemplo, é um produto gerado nessa terceira geração. A gente tem as embalagens descartáveis, que são fabricadas através do poliestireno, os filmes flexíveis de embalagem, os elastômeros, cuja base é o butadieno, então todos eles aí, né, com essa característica polimérica, que são os plásticos que a gente conhece no nosso dia a dia. Os produtores de terceira geração são responsáveis por uma ampla gama de produtos, que inclui recipientes, materiais de embalagens, sacos, filmes, garrafas, tecidos, detergente, tintas, peças automotivas, brinquedos, dispositivos eletrônicos, e no Brasil a gente tem uma estimativa de ter mais de 6 mil produtores de terceira geração atuando nesse setor. Então aqui a gente tem uma imagem, que inclusive ela está lá na apostila de petroquímica, que já foi fornecida para vocês, onde a gente tem a extração do petróleo, o gás, ele é levado para o primeiro momento, onde a gente tem aí o refino, a geração do nafta, e aí na primeira geração a gente tem o craqueamento, que é essa quebra
justamente para formar alguns compostos, que depois são seguidos para a segunda geração, onde a gente já fala de polimerização, ou seja, a gente está gerando os polímeros, os plásticos conhecidos, e depois a transformação na terceira geração nos frascos, fibras e peças, até serem levadas para o mercado na forma de embalagem, tecidos, eletrodomésticos, carinhos, potes, tampas, e com a infinidade de aplicação que a gente conhece no nosso dia a dia. Então, assim, se a gente olhar ao redor da nossa casa, ao redor da nossa vida, a gente tem muitas coisas que estão no nosso dia a dia que foram produzidas através da extração de um petróleo. Ou seja, se eu tenho um plástico, e esse plástico ele é de uma fonte não renovável, certamente ele veio de uma jazida de petróleo. E aqui, então, a gente tem mais uma outra pergunta, que fala o seguinte: a cadeia de produção do setor petroquímico, ela é dividida nas indústrias de primeira, segunda e terceira geração. Os objetivos dessas indústrias são: primeira geração, produzir combustível a partir da destilação do petróleo. A segunda, tratar os combustíveis para a produção de petroquímicos básicos. A terceira, converter os petroquímicos básicos em petroquímicos finais. Vamos olhar a outra alternativa. Então, primeiro a gente vai produzir o nafta a partir do petróleo. Já tem alguma coisa que a gente comentou por agora. Converter o nafta petroquímico em petroquímicos básicos e transformar os petroquímicos básicos em produtos finais. A letra C, produzir combustíveis nafta petroquímica a partir da destilação do petróleo, converter o nafta em petroquímicos básicos, transformar os petroquímicos básicos em produtos finais através de modificação química e ou forma. A letra D, produzir petroquímicos básicos como olefinas e compostos aromáticos, remover os contaminantes petroquímicos básicos transformando em intermediários ou transformar os intermediários em petroquímicos finais. A letra E, produzir petroquímicos básicos como olefinas e compostos aromáticos, a primeira geração. A segunda, converter os produtos petroquímicos básicos em petroquímicos intermediários e finais. E a terceira geração, transformar os petroquímicos finais em produtos de consumo através de modificação química ou de forma. Então, assim, a gente tem que analisar as frases, porque são frases muito similares e entender cada um dos conceitos. Mas a letra certa é a letra E, porque lá na primeira geração do nafta, a gente tem justamente a formação de olefinas e os compostos aromáticos. E a intenção da segunda geração é gerar produtos intermediários e alguns produtos finais também, que aí sim esses produtos são levados para a terceira geração para modificação da forma que deve ser propriamente usado. Aqui a gente tem um vídeo sobre o refino do petróleo. Eu vou seguir a aula e no finalzinho eu volto para a gente colocar o vídeo sobre o refino do petróleo. Então, se a gente pensar que o petróleo ele foi ali formado ao longo de milhares e milhares de anos da deposição de matéria orgânica, que levou tempo para ter várias camadas, essas camadas que estão em cima desses compostos faz com que aumente a pressão, a temperatura, e transformou aquela matéria orgânica em óleo e gás, que estão ali no ambiente de rochas porosas e tudo. A gente vem e faz todo um estudo para poder avaliar qual é o melhor lugar para extrair eles, se comercialmente vale todo o investimento, para retirar isso e levar para a indústria de transformação, onde a gente vai ter várias etapas para gerar vários compostos e uma infinidade enorme de produtos. E a gente tem aí, então, fontes não renováveis, né? Ou seja, o petróleo ele não é renovável, ele não é considerado renovável, porque demora milhares de anos para poder formar.
Então, se eu tenho uma jazida de petróleo, eu exploro, 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 ela vai esgotar. E ela acabou, eu tenho que seguir para uma outra jazida. Então, por isso que a gente tem que pensar no uso consciente de tudo isso, porque, como eu comentei com vocês, né, a gente tem países que têm mais petróleo e outros que têm menos petróleo, mas a humanidade como um todo, ela é dependente, então existe aí toda uma necessidade de comércio entre os países para poder mover tudo e algo que pode acabar. Então, por isso que a gente tem que trabalhar para que a gente estude formas de substituir essa dependência toda do petróleo, e uma das alternativas é usar fontes renováveis, né? Ou seja, coisas que a natureza nos oferece de forma muito mais rápida do que o petróleo em si. E aí agora, falando depois que a gente falou todo esse conceito, tanto de como que o petróleo e o gás é formado, da exploração dele e das indústrias de refino, quando a gente olha a apostila de vocês, a gente tem toda a parte voltada para o histórico da indústria petroquímica no Brasil. Então, eu trouxe as informações aqui nos slides e a gente vai passando esses slides para a gente entender como que isso aconteceu no Brasil. Então, o Brasil, após o surgimento global, algo já aconteceu no Brasil também. Então, na década aí de 1950, o núcleo petroquímico, ele próximo da refinaria de Presidente Bernardes, localizado em Cubatão, já começaram a avaliar algo que tem por ali. E eles utilizavam o eteno naquela refinaria como matéria-prima para empresas como a Uniocard, a Rod, a Copebras, que deram início à produção. E aí, então, ali já tinha eteno, né, que se veio aí do gás natural, e já cogitaram naquela época um empreendimento para expandir a produção de eteno, mas foi algo que não se concretizou. Nesse momento, no Brasil, as indústrias petroquímicas e de fertilizante começaram a florescer, a crescer. Então, aí, é inaugurada em 1958 a fábrica de fertilizantes de Cubatão, que ela tinha o objetivo da produção de amônia para a síntese de ácido nítrico e fertilizantes nitrogenados. Então, a gente tem uma grande necessidade de fertilizante, né, e a gente ter uma produção nacional, com certeza, para deixar mais barato os custos, e a gente deixando isso mais acessível, a gente utiliza mais e acaba tendo uma maior produtividade. Então, em 1960, a gente tem a participação da Petrobras, com a implementação da fábrica de borracha sintética, já no Rio de Janeiro, e a Companhia Petroquímica da Bahia, destinada à produção de amônia e ureia. Então, em 1960, surgiu o projeto do primeiro polo petroquímico do Brasil. O projeto pioneiro era a Refinaria da União e contava com um grupo aí, né, de várias, como com sócios que visava ampliar a Refinaria União, localizada em Mauá, em São Paulo, e criar a Petroquímica União. Então, a diferença fundamental em relação às indústrias de Cubatão era a estrutura concebida, né? Em Mauá, a Petroquímica União se tornaria o centro de produção de matérias-primas para os produtos petroquímicos básicos, abastecendo as indústrias de segunda geração circundantes. No entanto, essa expansão da refinaria foi barrada pelo governo federal devido à legislação de monopólio, que permitia a manutenção de refinarias privadas existentes no país, mas não a criação de novas ou expansão. Então, em 1968, a Petrobras Química S.A. foi criada como uma subsidiária para o setor químico, com a capacidade de estabelecer parcerias minoritárias com outras empresas. A Petrobras, através da Petroquisa,
desempenhou um papel importante na implementação da indústria petroquímica e fertilizante no Brasil. A indústria é química responsável pelas diretrizes básicas de concepção em 3 polos petroquímicos. Então, os polos começaram a operar ao longo de um período de 10 anos. Então, os 3 polos eram o polo de São Paulo, que ele começou aí em 1972, que ele é ali em Capoava e Santo André. O polo da Bahia, que é em Camaçari, que ele começou aí a atuação dele em 1978. E o polo do Rio Grande do Sul, que é o polo Triunfo, já em 1982. Então, a maioria das indústrias petroquímicas de primeira e segunda geração estão localizadas nesses polos, próximos às refinarias, embora existam instalações de menor porte dessas modalidades em outros centros industriais do Brasil, né? Então, obviamente, isso faz sentido, né? A gente tem ali os polos e a intenção é que as empresas estejam próximas a esses polos para poder pegar essa matéria-prima e poder processá-la, né? Então, tanto ali na região de Santo André, na região de Camaçari, na Bahia, e o polo do Rio Grande do Sul, que é o polo Triunfo. Então, apesar da produção brasileira de 3,5 milhões de toneladas de eteno por ano, correspondendo a 3% da produção mundial, não há no país empresas petroquímicas de grande porte, totalmente integradas e verticalizadas, como acontece nos Estados Unidos, Europa e Japão. Então, a gente tem aí uma produção alta, representativa, mas a gente pode ter melhorias nesse sentido, para poder equiparar com grandes países, né, como os Estados Unidos e alguns países da Europa. Aí, na década de 90, lá em 1990, começaram as privatizações, iniciadas durante o governo Collor, junto com a abertura comercial, a fim de proteções tarifárias. Não incentivaram novos investimentos na indústria petroquímica, que ficou aí estagnado durante décadas. E aí a gente tinha a Petroquisa, que deixou de atuar como planejadora e arquiteta de política industrial no setor, tendo que alienar a maior parte de suas participações societárias. E aí, em 2000, o subsídio à nafta fornecido pela Petrobras foi interrompido. Então, a gente teve esse período aí, em 1990, que estava voltado ao início das privatizações, algo que ficou meio estagnado, e aí existia um subsídio, que aí já nos anos 2000 foi retirado. Como, em média, 83% dos custos variáveis da indústria provém da matéria-prima, essa mudança teve um impacto considerável na competitividade das empresas nacionais, especialmente as de segunda geração, que tornaram mais suscetíveis à concorrência de produtos similares. Por isso que talvez a gente tenha aí um grande comércio de importação disso também. Então, na década de 2000, a indústria petroquímica passou por um processo de integração que criou a Braskem em 2002, resultante da incorporação aí de petroquímicos de grupo controladores, que é o Odebrecht, a Mariane, a Copene. E aí a Petrobras também retomou seus investimentos em petroquímica com a criação da Companhia Petroquímica do Rio de Janeiro, a Comperj, e a aquisição da Suzano Petroquímica e da Ipiranga, em parceria com a Braskem e a Ultrafarma. Então, a partir desse momento, houve uma troca de ativos entre Petrobras e a Braskem, o que aumentou a participação da Petrobras no capital da maior empresa petroquímica da América Latina. Além disso, a Petrobras e a Unipar estabeleceram uma nova empresa, a Quatro, que se tornou a segunda maior companhia petroquímica brasileira. Enquanto as 3 centrais petroquímicas do Brasil, Quatro, Braskem, Bahia e Sul, têm capital predominantemente nacional, empresas globais como a Dow, a Rod, a Bracel, a Solvay, têm outra presença significativa da indústria de segunda geração por meio das suas filiais. Então, essas empresas como a Dow, a Rod, a Bracel, a Solvay, aí, elas já estavam lá desde o início também, algumas delas, né, com esse processo de aumentar a extração
do petróleo como um todo no mundo. Então, algumas delas já estavam instaladas até antes mesmo do surgimento dos polos petroquímicos. As empresas globais se destacam das nacionais por produzir produtos de maior valor agregado e por atuarem predominantemente na área de especialidades químicas, com conteúdo tecnológico elevado, constantemente atualizando e ampliando por meio de pesquisa e desenvolvimento em seus países de origem, né? Então, assim, historicamente, o Brasil, a gente tem essa forma de trabalhar que nem sempre a gente trabalha com a tecnologia aliada, né? A gente acaba produzindo algumas coisas, transformando, a gente tem até uma matéria-prima, e aí a gente acaba exportando isso, importando algo com mais tecnologia. Então, a produção de petroquímicos de primeira e segunda geração se concentra em 3 principais centros de atividade, que é o núcleo petroquímico de Camaçari, situado na cidade de Camaçari, mesmo no estado da Bahia, o núcleo de São Paulo, que é localizado em Capuava, e o núcleo do Rio Grande do Sul, que é em Triunfo, que é o petroquímico de Triunfo, né? Então, quando eles foram concebidos, eles ainda continuam sendo os maiores produtores no Brasil. Cada polo petroquímico conta com um produtor de primeira geração exclusivo, também como centro de matérias-primas, e vários produtores de segunda geração que adquirem insumo desses centros, né? Então, cada polo ali vai ter um determinado local de onde vem essa matéria-prima, esse óleo bruto que foi extraído aí das jazidas. O polo de Camaçari deu início às suas atividades em 78, ele é composto por 28 produtores de segunda geração, localizado nas proximidades do centro, que é operado pela Braskem. Em 31 de dezembro de 2003, esse centro de matéria-prima apresentava uma capacidade de produção de eteno de 1 tonelada e 280 mil, 1 milhão de toneladas, né, e 280, que corresponde a aproximadamente 44% da capacidade de produção de eteno no Brasil. O polo petroquímico de São Paulo, que já nessa mesma data, ele tem uma capacidade de 500 mil toneladas de eteno. O polo petroquímico de Triunfo, ele foi estabelecido em 82, né, com a Copesul, que tem participação societária aí de 29,5% do núcleo de matérias, fornecendo matéria-prima de primeira geração para 6 produtores secundários, inclusive a unidade de poliolefinas, e aí nessa data de 2003, ele tem a capacidade de 1,135 mil toneladas de eteno. O quarto polo, então a gente tem um outro quarto polo, que é integrado pelo Rio Polímero, que ele foi inaugurado já em 2005, sendo o primeiro empreendimento de gás químico do Brasil, a Riopol, localizado na refinaria de Duque de Caxias, no distrito de Campos Elíseos, do município de Duque de Caxias. Falando do papel da Petrobras, no ano de 95, a Constituição do Brasil concedia ao governo brasileiro exclusivo controle sobre todas as etapas envolvidas, tanto como pesquisa, exploração, produção, refino, importação, transporte do petróleo bruto, dos produtos refinados, trabalhando numa forma de monopólio no nosso país. Além disso, a Constituição estipulava que o subproduto do processo de refino, como nafta, somente poderia ser fornecido no território brasileiro pela Petrobras ou através dela. O nafta é um componente vital utilizado no Brasil para a fabricação de produtos petroquímicos essenciais, como eteno e propeno. Em 95, a Constituição passou por uma alteração significativa que possibilitou que empresas privadas, mediante concessão ou autorização do governo brasileiro, também pudessem realizar atividades relacionadas ao petróleo e seus derivados. Então, desde então, o governo tomou diversas medidas para promover a liberação do setor petroquímico no Brasil.
Em 97, a gente tem uma emenda que deu origem ao Conselho Nacional de Política Energética e à Agência Nacional de Petróleo, responsável por regulamentar e supervisionar o setor de energia e petróleo do Brasil. Então, criou a agência e, desde 97, empresas produtoras de primeira geração, incluindo a nossa companhia, passaram a importar nafta de empresas comerciais, exportadoras e de produtores internacionais de petróleo e gás para poder fazer essas transformações. Então, em 97, passaram a importar nafta de empresas exportadoras. Então, o petróleo, ele continua com uma ampla utilização e os países são altamente dependentes dos produtos gerados no refino. Então, assim, a gente viu que, historicamente, né, o Brasil aí tem uma série de acontecimentos para poder ter bastante petróleo no seu continente, ser transformado e gerar isso em benefício da sociedade que precisa desses produtos, né? Então, o petróleo, mesmo nos dias atuais, ele tem uma ampla utilização. Então, todos os países são altamente dependentes dos produtos gerados durante o refino desse petróleo, né? Então, como eu falei com vocês, se a gente olhar na nossa casa, olhar ao nosso redor, a gente tem uma infinidade de produtos aí que veio através do petróleo. Então, muitos pesquisar. Então, assim, como o petróleo ele é uma fonte finita, não renovável, então ele vai chegar um momento que não vai ter mais, né? Quando que vai ser isso? A gente não sabe, assim, não tem como estimar, porque vira e mexe, acha um lugar que tem uma jazida muito grande e tudo, mas é algo que uma hora vai acabar. E aí? Então, a gente tem muitos pesquisadores que estudam sobre a substituição, né, que seja tanto completa ou parcial dos produtos oriundos de fontes não renováveis para fontes renováveis. Então, tem muita gente trabalhando no sentido de a gente ter um plástico que vem de uma matéria orgânica natural, de condições naturais, que ele possa se degradar mais rápido, por exemplo. E aí a gente tem uma série de benefícios relacionados a essa substituição, que seria na redução da poluição, né, porque como a gente utilizando algo que é de fonte renovável, então a gente tem um ciclo em relação a essa poluição. Já a poluição gerada através do petróleo, ela não tem petróleo, essa poluição, o planeta em si, não, por si só, não consegue absorver. Então, se a gente reduz a poluição, obviamente a gente tem um menor impacto no ecossistema, a gente tem a preservação aí dos recursos naturais e, obviamente, um desenvolvimento sustentável. Em relação a isso, a gente pode estar relacionado diretamente à melhora da saúde, né? Se a gente está em um ambiente que tem muita poluição, a saúde não fica muito legal. Se a gente está num ambiente que não tem poluição, a gente consegue respirar melhor, viver melhor, e isso é comparável. Se a gente pega uma cidade grande, uma cidade como Araxá, quando os níveis de poluição estão muito altos, você pode ver que aumenta os casos de internação nas casas de saúde, justamente pelo simples fato, que não é tão simples assim, de respirar algo poluído. E também a gente pode destacar aqui a criação de empregos, né? Porque a gente tem aí uma série de pesquisadores interessados em coisas novas, que são ambientalmente corretas, para menor redução de poluição e tudo. A gente também tem tecnologias aliadas a isso, então, por exemplo, a gente depende muito de gasolina, a gente depende muito de combustíveis fósseis, mas quando a gente tem um combustível renovável, a gente precisou de muito estudo para chegar nele. Então, se eu tenho um combustível que ele é proveniente de uma situação onde
algo que seja renovável, eu precisei estudar muito. E aí a gente precisa ter essa parte de criação de empregos e de pessoas que são adeptas a tudo isso. E a gente, como químico, né? E também, né, deve haver aí uma sinergia econômica, né? Da mesma forma que eu comentei com vocês, que quando a gente tem a exploração e essa exploração ela é efetiva, é que foi feita uma viabilidade econômica para que todo aquele investimento que foi feito naquela bacia, ele dê um retorno financeiro e seja bem lucrativo para o país onde ele está sendo utilizado. Quando a gente pensa nas questões ambientais, e aí ele tem que haver uma sinergia econômica também, porque assim, se eu tiver algo que é, infelizmente, mais caro, as pessoas não vão ter acesso, as pessoas talvez não vão aderir. Então a gente tem que também aí ter uma sinergia econômica para que sim a gente tenha um ambiente com menos poluição, com melhor saúde. Então agora eu vou aproveitar alguma dúvida, porque eu vou compartilhar o vídeo que eu comentei com vocês. Estão todos vendo? Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o refino do petróleo. O petróleo está presente em produtos essenciais para o nosso dia a dia, porém, esse recurso não é utilizado diretamente na forma bruta. Por isso, o óleo é encaminhado para as refinarias, que basicamente são locais onde é realizado os processos físico-químicos para o refinamento do petróleo com o intuito de se obter as chamadas frações do petróleo. Para entender o processo de refino, precisamos relembrar da composição do petróleo, que essencialmente é composto de uma mistura complexa de hidrocarbonetos, além de possuir pequenas quantidades de compostos orgânicos, como nitrogênio, oxigênio e enxofre. Devido ao fato dos compostos orgânicos possuírem pontos de ebulição muito próximos, não é possível isolar cada um desses compostos orgânicos. Logo, o refino isola as frações, isto é, grupos com um número menor de compostos orgânicos. Nas refinarias, os processos físico-químicos mais utilizados são destilação fracionada, destilação a vácuo, craqueamento térmico e reforma catalítica, e nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. A destilação fracionada é baseada na diferença das faixas de temperatura de ebulição das frações. Nesse processo, o petróleo é colocado em um forno, fornalha ou caldeira e assim é ligado a uma torre de destilação que pode possuir até 50 bandejas ou níveis, sendo que cada uma apresenta uma temperatura diferente que vai diminuindo conforme o aumento da altura da torre. Quando o petróleo é aquecido na fornalha, seus componentes vão para o estado gasoso e os mais pesados, com maior massa molar, não sobem e vão ficando separados na bandeja de níveis conforme seu estado. A destilação a vácuo utiliza as frações que não foram separadas na etapa anterior. Essas frações são colocadas em uma outra torre de destilação que possui uma pressão menor que a atmosférica. Isso faz com que as frações mais pesadas entrem em ebulição em temperaturas mais baixas. Já no processo de craqueamento térmico, ocorre uma quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos de elevada massa molecular. Deste modo, transforma determinadas frações de menor interesse comercial em frações de maior interesse. A última etapa do refino é a reforma catalítica, onde as moléculas são reformuladas ou reestruturadas. É um processo importante, pois permite uma melhora na qualidade da gasolina,
uma vez que quanto mais ramificações e cadeias cíclicas e aromáticas tiverem o hidrocarboneto, melhor será o desempenho nos motores dos automóveis. Gostou do vídeo? Fique ligado nas nossas redes sociais para receber mais tipos de conteúdo como este. Conheça. Então, o vídeo, ele fala justamente desse refino, onde a gente tem aí esse petróleo, que ele passa por processamentos físico-químicos, e que diferente de em cada parte, a gente vai ter a geração de compostos que têm uma similaridade. Então, a gente vai separar isso. Depois dessa separação, a gente pode passar por outros processos para que se tenha, de fato, o refino dele. E aí, a intenção é a gente estudar também nas próximas aulas um pouquinho mais detalhado sobre esses produtos e o que são gerados em cada uma dessas formas, dessas partes. Eu queria perguntar se mais alguém tem alguma dúvida. O que eu tinha para apresentar é isso. Eu agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode encerrar a aula por aqui. Dúvidas? Então é isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima aula. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigado.